Estimados alunos do nono ano, neste vídeo, no assunto de funções polinomiais do segundo grau, vamos apresentar a construção de gráficos proposta no exercício número 16, na página 243 do nosso livro didático. Antes, porém, de iniciarmos a construção dos gráficos, vamos apresentar alguns passos para facilitar essa resolução gráfica sem a necessidade da construção de tabelas, o que vai simplificar nossa tarefa. E esses passos serão obtidos por intermédio da lei de formação da função quadrática. Então, vejamos. Primeiramente, vamos observar o sinal de A, que determinará o sentido da concavidade da parábola, ou seja, ela será voltada para cima se o sinal de A for positivo e, se o sinal de A for negativo, a concavidade será voltada para baixo. Como sabemos, o A não pode ser zero, porque senão a função deixaria de ser uma função do segundo grau. Então, temos duas possibilidades para o sinal de A. Ou é positivo ou negativo. Segundo passo, nós vamos calcular o valor de delta para verificarmos a existência ou não de raízes reais. Lembrando que, caso o delta seja maior do que zero, teremos duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, então teremos duas raízes reais e iguais. E, por fim, se o delta for menor do que zero, significa que o gráfico de nossa função não cruzará o eixo x, pois não possui raízes reais. Então, é importante aqui o valor de delta, lembrando que é bem simples o cálculo de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e já teremos todas essas informações a respeito do gráfico com relação ao cruzamento ou não do eixo x. No passo seguinte, caso a função possua, nós vamos calcular os zeros da função para determinarmos exatamente a interseção do gráfico com o eixo das abscissas. A seguir, o termo independente, o C, é muito importante também para a construção do gráfico, porque ele determinará o ponto de interseção do gráfico com o eixo das ordenadas. O próximo passo, nós vamos determinar as coordenadas do vértice, que são dadas por o x do vértice é igual a menos b sobre 2a, ou seja, a abscissa do vértice ela é a média aritmética das raízes. Lembrando que nós já vimos que a soma das raízes de uma função ou da equação do segundo grau, já vimos isso, que é igual a menos b sobre a, logo a média aritmética é obtida menos b sobre 2a. Caso já tenhamos as raízes calculadas, somamos a primeira com a segunda, dividimos por 2. Basta então calcularmos essa média. E a ordenada do vértice ela é dada pela função dessa
abscissa do vértice, né? Ou ainda pela expressão de menos delta sobre 4A. Finalmente, para nos auxiliar, podemos traçar o eixo de simetria do gráfico, que é a reta vertical que passa pela abscissa do vértice e é paralela ao eixo das ordenadas. O eixo de simetria, ele é muito importante e nos facilita muito a construção do gráfico, pois uma vez marcados esses pontos notáveis que vimos acima, no plano cartesiano, já teremos uma parte do gráfico construída, né? A tendência aqui, ou seja, um braço do gráfico já determinado. E por meio desse eixo de simetria, como o próprio nome já diz, os outros pontos serão obtidos por simetria, né? O outro braço aqui da curva. Mas vamos mostrar e entender melhor a aplicação desses passos aqui na prática com a resolução dos exercícios propostos. Então, passando à resolução do nosso exercício número 16, cujo enunciado é o seguinte: construa os gráficos das funções quadráticas definidas por. Então, temos aqui a letra A, menos x ao quadrado, mais 4x menos 5, letra B e letra C. Então, passemos a seguir a construção desses gráficos. Então, passando aqui a resolução da letra A, primeiramente nós vamos anotar aqui os valores dos coeficientes da nossa função. A menos 1, B igual a 4, C igual a menos 5. Então, vamos aplicar aqueles passos que nós vimos aqui agora na prática. Ora, já temos o que aqui? Que informação que nós temos? Que como A é negativo, menor do que zero, sabemos que a concavidade, né, o jeitão aqui do nosso gráfico, a concavidade será voltada para baixo. Então, já temos uma informação muito importante, né? A seguir, calculando aqui o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac, né? 4 ao quadrado, 16, que menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5, 16 menos 20, igual a menos 4. Então, sabemos o quê? Que o delta é menor do que zero. Logo, a função ela não possui raízes reais. E olha quanta informação já temos com apenas esses dois passos. Sabemos o quê? Que a função não cortará aqui o eixo das abscissas. E também que a concavidade é voltada para baixo. Então, ela estará aqui, ou seja, a curva do nosso gráfico estará aqui abaixo do eixo das abscissas, não cruzando, portanto, em função de não termos raízes reais. Próximo passo, aqui o termo independente menos 5 vai nos indicar o quê? Que o nosso gráfico cortará o eixo das ordenadas aqui no ponto C igual a menos 5, né? E abscissa 0, ordenada menos 5. Próximo passo, calculando aqui as coordenadas do vértice, menos b sobre 2a, menos 4 sobre menos 2 igual a 2, o y vértice, né? Menos delta, né? Delta é menos 4, menos delta 4, sobre 4a, sobre menos 4 igual a menos 1. Né? Então,
o vértice, as coordenadas do vértice serão quem? 2 e menos 1. X vértice igual a 2 e menos 1. Mais outra importantíssima informação aqui para a construção do nosso gráfico. Ou seja, o vértice dele estará aqui abaixo do eixo das abscissas e no ponto x igual a 2 e y igual a menos 1. Por fim, o eixo de simetria, como sabemos, é a reta vertical, que ela passará onde? Exatamente na abscissa do vértice, né? X igual a 2 e paralela aqui ao eixo das ordenadas. Vamos ver aqui então o esboço e localizarmos cada um desses pontos notáveis no plano cartesiano para vermos quão simples é a construção desse gráfico. Então aqui as informações: A menor que zero, né? Delta menor do que zero, que não cruzará o eixo das abscissas. E temos o que aqui? Primeiramente, podemos pegar aqui o nosso vértice, determinar esse ponto, 2 e menos 1, né? Uma vez determinarmos o vértice, determinado o vértice, e com o ponto C igual a menos 5, é onde cruza aqui o eixo das ordenadas, traçamos aqui tranquilamente esse braço esquerdo da nossa função. E com o eixo de simetria, que é essa reta vertical que passa por aqui, outra informação importantíssima, então o outro braço da curva é obtido por simetria. Vejam quão simples é a construção do nosso gráfico. Não houve necessidade de construirmos nenhuma tabela para a obtenção deste gráfico. Passemos então ao seguinte. Antes, porém, mostrando aqui a nossa lei de formação, né? Então, a letra B, f de x é igual a x ao quadrado menos 9. Passemos aqui a resolução. Vamos anotar o valor dos coeficientes da função. Então, A é igual a 1, o B é igual a 0, não temos termos em x aqui na função, e o C igual a menos 9. Então, passemos aqueles passos que já vimos para a construção. Então, A maior do que 0, sabemos o que? Concavidade voltada para cima. Cálculo de delta, b ao quadrado menos 4ac, 0 menos 4 vezes 1 vezes menos 9, né? Isso aqui vai dar igual a 36. Portanto, o nosso delta é maior do que 0. E sabemos que f de x possui duas raízes reais distintas, né? Então, como temos essas raízes reais, vamos determinar onde a nossa função cortará o eixo do x, ou seja, os zeros ou raízes da função. X ao quadrado menos 9 igual a 0, uma aqui equaçãozinha incompleta, portanto, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, onde x igual a mais ou menos 3. Então, o nosso x1 é igual a menos 3 e o x2 igual a mais 3. Olha quantas informações já temos para construirmos o nosso gráfico no plano cartesiano. Termo independente igual a menos 9, onde a função cortará o eixo y. X do vértice. Como já temos as duas raízes aqui, vamos simplesmente calcular a média aritmética
mais 3 menos 3 sobre 2, isso aqui vai dar 0, né? 0 sobre 2 dá 0. E o y vértice é o f de 0, que é igual a quem? Olhando aqui na função, f de 0, se o x vale 0, o meu f de 0 vale menos 9. Portanto, o vértice da nossa função estará no ponto de coordenadas 0 e menos 9. E o eixo de simetria vai passar por onde? No ponto x igual a 0, ou seja, é a reta vertical que passa coincidente com o próprio eixo y. Então, vejamos aqui o esboço do gráfico, com as informações: concavidade voltada para cima, A maior do que 0, delta maior do que 0, duas raízes reais distintas. Calculamos aqui os dois pontos, marcamos x1 e x2. Vejam a facilidade aqui com esses pontos. O C é menos 9 e ele vai coincidir com quem? Com o próprio vértice, O nosso C vai ser aqui o vértice também da nossa função. Ora, passando o eixo de simetria aqui no próprio eixo y, esta é uma função par, vocês vão ver isso aí futuramente. Função pares é toda função que ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, Mas isso não vamos nos preocupar com essa informação agora, que vocês verão isso provavelmente no próximo ano. Então, com o eixo de simetria aqui, o vértice determinado e os pontos por onde aqui a função cruzará o eixo do x ou o eixo das abscissas, ficam muito fácil a construção de mais esse gráfico. Por fim, trazendo aqui a letra C, passando a resolução, vamos anotar os valores dos coeficientes: A igual a 1, B igual a menos 6, C igual a 10. Passo seguinte, que informação temos? Se o A é maior do que 0, logo a concavidade é voltada para cima. Valor de delta: B ao quadrado menos 4AC, 36, menos 4 vezes 1 vezes 10, vai 36 menos 40 menos 4, delta menor do que 0, logo outra informação importante, que f de x não possui raízes reais, logo não cortará aqui o eixo das abscissas. Passo seguinte, sabemos que a nossa função cortará o eixo das ordenadas no ponto C igual a 10, que é o termo independente da função. Coordenadas do vértice: menos b sobre 2a, 6 sobre 2 igual a 3, o y vértice menos delta, menos o menos 4, 4 sobre 4a, 4, isso aqui dá 1, logo o vértice está aqui no plano, no semiplano, acima do eixo das abscissas, vértice 3 e 1. E o eixo de simetria passará aqui no ponto de abscissa x igual a 3, nos infinitos pontos de abscissa x igual a 3, e paralela, essa reta será paralela ao eixo das ordenadas. Então, obtidos esses pontos, fica fácil aqui a gente determinar o esboço, construir o esboço do nosso gráfico. Então, temos aqui as informações: A maior do que 0, delta menor do que 0,
temos aqui o ponto C, né? 10, sabemos que a nossa função, nossa f, cruzará aqui, né? O que mais que temos? Vértice 3 e 1, eixo de simetria. Ora, vejam como ficou fácil. Do vértice, a gente traça aqui a parábola nesse sentido aqui até o ponto 10, né? Ela prossegue com essa tendência, braço direito por simetria. Então, temos aqui a nossa f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 10, resolvido aqui a construção do gráfico dessa nossa última função, que nos propusemos a mostrar a vocês nesse vídeo, né? Espero que todos tenham entendido essa apresentação, né? Caso algum ponto não tenha ficado claro, como sempre digo, retornem o vídeo até o local. Permanecendo alguma dúvida, consultem nosso material no AVA, o livro didático, gabaritos comentados, né? E, remanescendo dúvidas, coloquem lá, postem em nosso fórum lá no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.